Rafael! Rafael Santos! Marina parou no meio da feira, segurando João no colo, enquanto Pedro e Ana se escondiam atrás de suas pernas gastas. O que você está fazendo aqui? Marina? A voz de Rafael saiu mais rouca do que ele gostaria. 10 anos. 10 anos desde que a tinha visto pela última vez, e ela estava ali, magra demais, com roupas remendadas e 3 crianças agarradas nela, como se temessem que ela fosse desaparecer. Papai morreu na semana passada. Vim para o enterro e resolver as coisas da casa. Marina baixou os olhos, constrangida. Sinto muito. Seu José era um homem bom. E você? Como você está? Rafael olhou para as crianças, depois para a cesta quase vazia que Marina carregava. Algumas batatas, um pacote pequeno de arroz, nada mais. Estamos bem. Ela mentiu, erguendo o queixo com a mesma teimosia que ele lembrava dos tempos de colégio. Pedro, Ana, digam oi para o Rafael, nós estudávamos juntos. O menino mais velho franziu a testa. Onde está seu pai? Pedro! Marina repreendeu, mas Rafael balançou a cabeça. Tudo bem. Ele foi embora, Pedro. Há uns 6 meses. Por quê? Pedro, chega! Marina interrompeu, mudando João de posição. O bebê choramingou claramente com fome. Rafael observou a criança nos braços de Marina. Cabelos escuros cacheados, olhos verdes como os seus, e ali, no queixo pequeno, uma covinha que Rafael conhecia bem do espelho. Quantos anos ele tem? 2. Marina respondeu rápido demais, evitando seu olhar. Marina, tenho que ir. As crianças estão cansadas. Ela começou a se afastar, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. Espera. Onde vocês estão morando? Na fazendinha do Júlio. Ou melhor, era dele. Ela riu amargo. Agora é nossa, eu acho, se conseguir pagar as dívidas que ele deixou. Rafael sentiu algo apertar no peito. A Marina dos seus sonhos de adolescente, a menina que queria ser professora e mudar o mundo, estava ali contando moedas para comprar comida para os filhos. Você precisa de ajuda. Não preciso da sua pena, Rafael. Os olhos dela brilharam com raiva e orgulho ferido. Você voltou para sua vida grande em São Paulo, não foi? Para seus ternos caros e seu apartamento chique. Marina, eu não quis dizer. Sabe o que você pode fazer? Pode fingir que não me viu aqui. Assim como fez nos últimos 10 anos. Ela virou as costas e saiu andando rápido, puxando as crianças. Rafael ficou parado no meio da feira, vendo a mulher que um dia amou desaparecer entre as barracas de verdura. Dona Conceição, que vendia queijos na barraca ao lado, balançou a cabeça. Coitada da Marina. Aquele vagabundo do Júlio deixou ela na pior situação. 3 crianças pequenas, a fazenda cheia de dívidas e ela se matando de trabalhar. Como assim se matando de trabalhar? Ora, Rafael, ela limpa a casa de manhã, faz pão para vender de tarde e ainda lava roupa para as famílias da cidade. Tudo para conseguir comprar leite para as crianças. Rafael olhou na direção que Marina tinha ido. E o marido, por que ele foi embora? Dona Conceição baixou a voz. Jogo, meu filho. Júlio perdeu tudo no jogo. A fazenda, o gado, até a caminhonete. Quando não tinha mais nada para apostar, simplesmente sumiu. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais olhar para a cara dela. E as crianças? Pedro está com 8 anos e já trabalha como um homem adulto. Ana tem 6 e cuida do irmãozinho. E o pequeno João? Ela parou, olhando Rafael com uma expressão estranha. Tem uns olhos verdes bem bonitos, sabe? O coração de Rafael disparou. 3 anos atrás ele tinha vindo para o enterro da mãe. Ficou uma semana na cidade, tentando convencer o pai a se mudar para São Paulo. Marina apareceu no velório, ofereceu os pêsames e depois... Rafael, você ficou pálido. Dona Conceição o observava preocupada. Eu preciso ir. Ele murmurou saindo da feira sem rumo certo. Dirigiu pelas ruas de Esperança como um autômato, lembrando de cada esquina, cada casa, cada lugar onde tinha sonhado em construir uma vida ao lado de Marina. Quando percebeu, estava parado em frente à igreja onde sempre imaginaram que se casariam. Seu celular tocou. Era Marcos, seu chefe em São Paulo. Rafael, cara, como está? Resolveu as coisas aí? Ainda não, Rafael respondeu olhando para a pracinha onde costumava encontrar Marina depois da aula. Preciso de você de volta na segunda.
Temos aquela apresentação para os japoneses. Marcos, vou precisar de mais uns dias. Rapaz, você nunca pediu folga, está tudo bem? Rafael fechou os olhos. Eu te ligo depois. Desligou o telefone e ficou ali, sentado no carro, enquanto o sol se punha sobre a cidade que um dia tinha sido sua casa. Esperança. Nome irônico para um lugar que ele tinha deixado para trás em busca de algo maior. Agora, aos 32 anos, com um apartamento vazio em Moema e uma conta bancária recheada, Rafael se perguntava o que exatamente tinha ganhado com a troca. E se João fosse mesmo seu filho? A pergunta martelava em sua cabeça enquanto ele dirigia de volta para a casa do pai, onde teria que decidir o que fazer com o resto da sua vida. Você não pode estar falando sério. Marina segurou a porta da casa, bloqueando a entrada. Depois de 10 anos, você aparece aqui querendo ajudar? Rafael respirou fundo, segurando a sacola de compras que tinha feito no mercado. Marina, por favor, só quero conversar. Sobre o quê? Sobre como você me deixou aqui e foi viver sua vida linda em São Paulo? Sobre como nunca mais deu notícias? Sobre João. As palavras saíram como um soco. Marina ficou branca, a mão tremendo na maçaneta. O que tem o João? Posso entrar? As crianças não precisam ouvir isso. Marina hesitou, depois se afastou da porta. A casa era menor do que Rafael lembrava, com móveis velhos e paredes descascadas. Pedro estava no sofá fazendo lição de casa numa mesa improvisada com caixotes. Ana brincava no chão com bonecas de pano e João dormia num berço improvisado. Pedro, leva a Ana lá para o quintal um pouquinho. Marina pediu, a voz tensa. Por quê? Ele vai embora logo mesmo. Pedro olhou Rafael com desconfiança. Pedro, vai. Marina insistiu. O menino obedeceu de má vontade, puxando a irmã pela mão. Quando saíram, Rafael colocou a sacola sobre a mesa. Trouxe umas coisas. Leite, fraldas, comida. Eu não preciso da sua caridade. Marina cruzou os braços. Não é caridade? Rafael olhou para João, que mexia os bracinhos no sono. É responsabilidade. Do que você está falando? 3 anos atrás, Marina, no velório da minha mãe. Você lembra? Marina desviou o olhar. Eu estava casada. E infeliz. Júlio já estava bebendo, já estava apostando. Você me contou tudo naquela noite. Rafael, para. Uma noite, Marina. Foi só uma noite, mas nada. Ela interrompeu, a voz alta demais. Júlio é o pai do João. Olha para ele, Marina. Olha bem. Não. Os olhos dele, o queixo, até o jeito que ele mexe as mãos dormindo. Para! Marina gritou, acordando João, que começou a chorar. Ela o pegou no colo, tentando acalmá-lo, mas as próprias mãos tremiam. Rafael se aproximou devagar. Me deixa ver ele. Rafael, não. Por favor. Marina o entregou com relutância. Rafael segurou o filho pela primeira vez, sentindo algo desmoronar no peito. João parou de chorar instantaneamente, olhando para ele com aqueles olhos verdes idênticos aos seus. Oi, campeão, Rafael murmurou, e João sorriu, estendendo as mãozinhas para tocar o rosto dele. Isso não prova nada, Marina disse, mas a voz saiu fraca. Marina, por que você nunca me contou? Para quê? Para você vir aqui de vez em quando jogar um dinheiro e ir embora? Para você se sentir culpado toda vez que olhar para ele? Você não tinha o direito de decidir isso sozinha. Eu tinha todo o direito, ela explodiu. Você escolheu sua vida lá em São Paulo, sua carreira, seus planos grandes. Eu não ia estragar isso. E o Júlio, ele sabe? Marina balançou a cabeça. Ele suspeitava. Às vezes olhava para o João com uma cara estranha, mas nunca disse nada. Foi por isso que ele foi embora? Foi por causa do jogo, das dívidas. Ele perdeu tudo, Rafael. A fazenda está hipotecada, tem conta atrasada em todo lugar da cidade. Rafael olhou ao redor da casa. Viu as goteiras no teto, as janelas quebradas tapadas com papelão, o fogão velho que mal funcionava. Quanto vocês devem? Isso não é da sua conta. Marina, quanto? 23 mil reais. Ela suspirou. E crescendo todo mês com os juros. Rafael fez as contas de cabeça. Era menos do que ele gastava em um ano com restaurantes em São Paulo. Eu vou pagar. O quê? Vou pagar as dívidas. Todas. Rafael, você enlouqueceu? Você nem sabe se o João é realmente seu filho. Eu sei. Ele olhou para o bebê que havia adormecido em seus braços.
Eu sempre soube, Marina. Desde o momento que vi ele na feira ontem. E depois, você vai embora e deixa a gente aqui de novo? Rafael não respondeu imediatamente. Pela janela podia ver Pedro ensinando Ana a jogar bola no quintal pequeno. A menina ria, correndo atrás da bola velha e furada. E se eu não for embora? Como assim? E se eu ficar, pelo menos por um tempo? Marina riu sem humor. Você? Ficar aqui em esperança? Deixar seu emprego importante, seu apartamento chique? Talvez. Rafael, você não conhece essas crianças. Não sabe como é cuidar delas todo dia, acordar de madrugada quando estão doentes. Se preocupar se vai ter comida na mesa. Então me ensina-lhe por quê? Por culpa? Por responsabilidade, porque é certo. Marina pegou João de volta, segurando-o contra o peito como um escudo. Não quero que ele sofra quando você cansar de brincar de papai e resolver voltar para sua vida real. Marina, vai embora, Rafael. Paga as dívidas se quer tanto assim, mas vai embora. A gente não precisa de você. Ela se dirigiu para o quarto, mas parou na porta. E se um dia você resolver contar para ele quem você é, espera ele crescer. Espera ele ter idade para entender por que o pai dele demorou 3 anos para aparecer. A porta se fechou com um baque surdo, deixando Rafael sozinho na sala pequena, com o peso de uma decisão que mudaria tudo. Você está louco, Rafael. Marcos falou do outro lado da linha. Pedir 6 meses de licença, justo agora que a promoção para diretor está quase saindo? Rafael olhava pela janela do quarto do pai, vendo Marina estender roupas no varal do quintal ao lado. Era 6 da manhã e ela já estava trabalhando. É uma emergência familiar, Marcos. Que emergência? Seu pai já foi enterrado, a casa você pode vender por imobiliária. Que mais tem para resolver? É complicado. Rafael, você tem 32 anos e nunca faltou um dia de trabalho. Não estrague sua carreira por causa de saudosismo. Rafael desligou e desceu para a cozinha. Tinha passado a noite inteira acordado, pensando na conversa com Marina. Quando saiu no quintal para tomar café, ouviu vozes alteradas vindo da casa ao lado. Mamãe, por que você está chorando? Era a voz de Ana. Não estou chorando, amor. Só estou cansada. É por causa daquele homem que veio ontem? Rafael se aproximou da cerca baixa que separava os quintais. Marina? Está tudo bem? Ela apareceu na porta dos fundos, os olhos vermelhos. Pedro fugiu. Como assim fugiu? Acordei e ele não estava na cama. Deixou um bilhete dizendo que ia procurar o pai. Rafael pulou a cerca sem pensar 2 vezes. Para onde ele foi? Não sei. Júlio nunca disse onde estava indo quando saiu. Ana apareceu atrás da mãe, segurando João no colo. Tio Rafael, você vai trazer o Pedro de volta? Vou, Rafael disse, surpreso com o tio. Você tem ideia de onde ele pode ter ido, Ana? Ele falou que o papai estava morando na cidade grande. Disse que ia pegar o ônibus. Rafael olhou para Marina. A rodoviária, quanto dinheiro ele tinha? Uns R$ 10 que juntou vendendo manga na feira. Não dá nem para a passagem para Belo Horizonte. Eles correram para o carro de Rafael. Marina segurou João no colo enquanto Ana ia no banco de trás. Na rodoviária encontraram Pedro sentado no banco, chorando e apertando as moedas na mão. Pedro, Marina correu para ele. Filho, você me matou de susto. Eu quero meu pai. Pedro soluçou. Eu quero que ele volte. Rafael se ajoelhou na frente do menino. Pedro, seu pai não está aqui. Você sabe onde ele está? Não sei, campeão. Mas sei que sua mãe precisa de você. Ana precisa de você. João precisa de você. Você vai embora também. Pedro o encarou com raiva. Todo mundo vai embora. E se eu prometer que não vou? Marina olhou para Rafael, surpresa. Você promete mesmo? Prometo. No caminho de volta, Pedro ficou calado no banco da frente. Quando chegaram em casa, Rafael ajudou Marina a colocar as crianças para dormir de novo. Você não podia ter prometido isso para ele, Marina sussurrou, enquanto eles tomavam café na cozinha. Por que não? Porque você não pode cumprir. Sua vida é lá em São Paulo. Marina, olha ao seu redor. Olha essa casa, essa fazenda. Você acha que vai conseguir sustentar 3 crianças sozinha? Consegui até agora. Se matando de trabalhar, limpando casa dos outros, lavando roupa, vendendo pão. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira? Marina não respondeu.
Eu sou engenheiro agrônomo, Marina. Posso ajudar com a fazenda, fazer ela produzir de novo. Depois, quando cansar de brincar de fazendeiro. Talvez eu não canse. Rafael, você não entende. Não é só plantar e colher. É acordar de madrugada quando uma criança está com febre. É explicar lição de casa todo dia. É ter paciência quando elas fazem birra, quando brigam entre elas. Então me ensina. Por quê? Só porque descobriu que tem um filho? Rafael ficou em silêncio por um momento. Lembra quando éramos adolescentes? A gente sonhava em casar, ter uma fazenda, criar os filhos aqui no interior. A gente tinha 17 anos, Rafael. Era sonho de criança. E se não fosse? Mas foi, você escolheu ir embora. E se eu escolher ficar agora? Marina balançou a cabeça. Você não conhece essas crianças. Pedro está revoltado porque o pai foi embora. Ana finge que está tudo bem, mas chora escondida todas as noites. João mal fala porque nunca teve um homem em casa para conversar com ele. Deixa eu conhecer eles, então. Rafael, 6 meses, Marina. Me dá 6 meses para provar que posso ser o pai que eles precisam. E se não conseguir, então eu vou embora e nunca mais volto. Marina olhou pela janela, onde o sol começava a nascer sobre os campos abandonados da fazenda. As dívidas... Eu pago amanhã mesmo, todas. E a fazenda? A gente recupera juntos. Rafael, eu não posso me apaixonar por você de novo só para você me deixar mais uma vez. Quem falou em se apaixonar? Ele sorriu. Estou falando de parceria, de responsabilidade. Marina riu pela primeira vez desde que ele tinha voltado. Parceria? Por enquanto, ela estendeu a mão. 6 meses. Depois disso, você decide se fica ou se vai embora para sempre. Rafael apertou a mão dela, sentindo a pele áspera de tanto trabalho. 6 meses. Quando Marina foi se deitar, Rafael ficou na varanda, olhando para os campos que um dia tinham sido produtivos. No bolso, o celular tocou com mensagens do trabalho, mas ele não olhou. Pela primeira vez em 10 anos, São Paulo parecia muito longe. Isso não vai funcionar. Pedro cruzou os braços, olhando para Rafael mexer na bomba d'água. Meu pai já tentou arrumar essa bomba 1000 vezes. Seu pai não era engenheiro, Rafael respondeu, sem tirar os olhos do equipamento. Passa aquela chave inglesa aí. Não sou seu ajudante. Ana, que brincava perto dali com João, olhou para o irmão. Pedro, para de ser chato, o tio Rafael está tentando ajudar. Ele não é nosso tio, Pedro retrucou, e vai embora igual o papai. Rafael parou o que estava fazendo e se virou para o menino. Pedro, vem cá um minuto. Não quero. Por favor. Pedro se aproximou devagar, ainda desconfiado. Rafael se sentou no chão, ficando na altura do menino. Você está com raiva de mim? Estou com raiva de todo mundo. Do seu pai também? Pedro baixou os olhos. Ele prometeu que ia me ensinar a dirigir o trator. Prometeu que ia me levar para pescar no rio. Prometeu um monte de coisa. Não cumpriu nenhuma. Nenhuma. Rafael suspirou. Sabe, Pedro, eu também tive um pai que fazia promessas. Seu pai mentiu também? Às vezes. Ele prometia que íamos viajar nas férias, que ia me ensinar a tocar violão, mas sempre tinha trabalho, sempre tinha alguma coisa mais importante. E você ficou com raiva dele? Fiquei. Por muito tempo. Pedro chutou uma pedrinha. Você acha que meu pai vai voltar? Rafael olhou para Marina, que estava no quintal lavando roupa e observando a conversa de longe. Não sei, campeão. Mas sei que você tem uma mãe que te ama muito, e uma irmã que te idolatra, e um irmãozinho que precisa de você. E você? Eu também preciso de você. Por quê? Porque eu não sei nada sobre ser pai. Preciso que você me ensine. Pedro olhou para ele surpreso. Você quer que eu te ensine? Claro. Você é o homem da casa há 6 meses. Sabe das coisas que eu não sei. Pela primeira vez, Pedro sorriu um pouco. Posso te ensinar a fazer o João parar de chorar. Pode. Ele gosta de música. Quando você canta, ele para na hora. Eu não sei cantar. Eu te ensino também. Rafael sorriu. Fechado. Mas você me ajuda com essa bomba? Tá bom. Nos dias seguintes, a rotina da família começou a mudar. Rafael acordava cedo e ajudava Marina a preparar as crianças para a escola. Depois trabalhava na fazenda, consertando o que estava quebrado, plantando o que podia ser plantado. Tio Rafael, você sabe por que o milho não cresce?
Ana perguntou, caminhando ao lado dele pela plantação. O solo está muito pobre, princesa. Precisa de adubo, de cuidado. Igual gente, Rafael riu. Igual gente como? A mamãe diz que a gente precisa de carinho para crescer forte. O milho também precisa? Precisa sim. De carinho, de água, de sol, de paciência. Você tem paciência, tio Rafael? Rafael olhou para a menina com seus olhos grandes e curiosos. Estou aprendendo a ter, Ana. À noite, depois que as crianças dormiam, Rafael e Marina se sentavam na varanda para conversar sobre os planos para a fazenda. Você acha mesmo que pode fazer isso dar certo? Marina perguntou, olhando para os campos. Acho. A terra é boa. Só precisa de cuidado, igual vocês. Marina corou. Rafael, desculpa. Não quis dizer... Celso, está tudo bem, ela sorriu. É que faz tempo que ninguém diz que eu preciso de cuidado. Você sempre foi teimosa demais para aceitar ajuda. Tive que aprender a me virar sozinha, mas agora não precisa mais. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o barulho dos grilos. Rafael tinha esquecido como era o silêncio do interior, tão diferente do barulho constante de São Paulo. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta? Da sua vida lá? Rafael pensou antes de responder. Sinto falta da praticidade. Lá tudo funciona, tudo é rápido, eficiente. Mas lá eu nunca acordava ansioso para começar o dia. Nunca sorria sozinho lembrando de alguma coisa que tinha acontecido. E aqui você sorri sozinho? Ontem o João falou papai pela primeira vez, para mim. Marina ficou quieta. Ele ainda não sabe que você é o pai dele de verdade. Eu sei. Mas na cabeça dele eu sou o pai que está aqui. É isso que importa. E quando os 6 meses acabarem, Rafael olhou para ela. Você quer que eu vá embora? Quero que você seja feliz, Rafael. De verdade. Não quero que fique aqui por obrigação. E se eu disser que estou sendo feliz? Marina não respondeu, mas Rafael percebeu que ela estava chorando. Marina, o que foi? Tenho medo. Ela sussurrou. De quê? De acreditar que isso pode dar certo. De deixar as crianças se acostumarem com você e depois... Rafael se aproximou e segurou a mão dela. Marina, olha para mim. Ela ergueu os olhos brilhando com lágrimas. Eu não vou embora, não agora. Como você pode ter certeza? Porque pela primeira vez na vida eu tenho algo que vale mais que dinheiro, que carreira, que qualquer outra coisa. O quê? Uma família. Marina sorriu entre as lágrimas. Mesmo que seja uma família meio bagunçada, principalmente por ser meio bagunçada. Naquela noite, Rafael deitou na cama da casa do pai, mas não conseguiu dormir. Do outro lado da cerca, ouvia os sons da família que estava aprendendo a amar. Pedro tossindo no quarto. Ana falando sozinha, João chorando baixinho até Marina ir acalmá-lo. Sons que 1 mês atrás o teriam incomodado. Agora eram a trilha sonora da sua nova vida, uma vida que ele não sabia que queria até encontrá-la. Onde estão as minhas crianças? A voz de Júlio ecoou pelo quintal como um trovão. Rafael estava ensinando Pedro a dirigir o trator quando ouviu Marina gritar. Ele pulou do equipamento e correu para a casa, encontrando um homem magro, barbudo, acompanhado de outro homem de terno. Júlio. Marina segurava João no colo, empurrando Ana para trás de si. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha família. Júlio olhou ao redor, vendo as melhorias na propriedade. Vejo que arranjou um substituto rapidinho. Papai! Ana correu para Júlio, mas parou no meio do caminho, assustada com sua aparência. Oi, princesa. Júlio se ajoelhou, mas Ana recuou. Você pode explicar quem é esse cara? Júlio apontou para Rafael, que se aproximava devagar. Rafael Santos. Ele estendeu a mão, mas Júlio a ignorou. Tarde, o famoso Rafael, o ex-namoradinho que veio brincar de fazendeiro. Júlio, para. Marina interveio. Você não tem direito de aparecer aqui depois de 6 meses e... Não tenho direito? Júlio riu. Essas são minhas crianças. Essa é minha casa. Sua casa? Pedro apareceu atrás de Rafael, sujo de graxa do trator. Você abandonou a gente. Pedro, filho, eu tive problemas. Mas agora estou bem, parei de beber, arranjei trabalho. Onde você estava? Pedro perguntou, a voz tremendo. Em Belo Horizonte, trabalhando numa construção, juntando dinheiro para voltar para vocês. O homem de terno se adiantou. Sou Dr. Mendes, advogado do Sr. Júlio.
Vim aqui para regularizar a situação das crianças. Que situação? Rafael franziu a testa. A situação irregular da presença do senhor nesta casa, convivendo com menores sem nenhum vínculo legal. Marina ficou pálida. Do que ele está falando? Estou falando de abandono de incapaz, o advogado continuou. De exposição de menores à situação de risco moral. Risco moral? Rafael deu um passo à frente. Eu ajudei essa família. Paguei as dívidas, reformei a casa. Com que interesse, Sr. Santos? O advogado sorriu friamente. O senhor tem algum vínculo com essas crianças? Rafael olhou para Marina, que balançou a cabeça imperceptivelmente. Eu sou amigo da família. Amigo, Júlio repetiu sarcástico. Amigo que dorme aqui todo dia, que anda de mãos dadas com minha mulher pela cidade. Júlio, você não tem mais direito sobre mim. Marina encontrou coragem. Você me abandonou. Abandonou seus filhos. Nossos filhos. Júlio corrigiu. E não abandonei ninguém. Tive uma crise, mas superei. 6 meses, Júlio. 6 meses sem dar notícias, sem mandar R$1, sem perguntar se as crianças estavam comendo. E agora estou aqui para corrigir isso. Ana começou a chorar baixinho. João, no colo de Marina, estendia os bracinhos para Rafael. Vocês estão assustando as crianças, Rafael disse. Quem está assustando são vocês, o advogado retrucou. Vivendo em concubinato na frente de menores, criando um ambiente inadequado para o desenvolvimento moral das crianças. Concubinato? Marina explodiu. Rafael nem mora aqui. Ele mora na casa do pai dele. Mas passa o dia inteiro aqui. Come aqui, trabalha aqui. Toma decisões sobre as crianças. Júlio enumerou. Todo mundo na cidade está comentando. Rafael sentiu a raiva subir. E onde você estava quando Pedro teve pneumonia mês passado? Quando Ana precisou de óculos? Quando João estava desnutrido? Como você sabe dessas coisas? Júlio perguntou suspeitoso. Porque eu estava aqui, cuidando da sua família. Minha família, Júlio repetiu devagar. Interessante como você fala disso com tanta propriedade. Marina trocou olhares nervosos com Rafael. Júlio, o que você quer? Quero minha família de volta. Quero que esse intruso saia da nossa vida. E se a gente não quiser? Pedro falou baixinho. Júlio olhou para o filho surpreso. Como assim não quiser? E se a gente não quiser que o Rafael vá embora? Pedro, eu sou seu pai. Pai que vai embora quando fica difícil. Pedro, Marina repreendeu, mas o menino continuou. Rafael me ensinou a dirigir o trator. Me ajuda com a lição de casa. Não grita comigo quando eu quebro alguma coisa. Eu nunca gritei com você. Gritava assim, principalmente quando você bebia. Júlio ficou vermelho. Doutor Mendes, o senhor pode explicar os direitos legais? Claro. Senhor Júlio tem plenos direitos sobre os filhos menores. Se necessário, podemos requerer a guarda judicial, especialmente considerando o ambiente inadequado atual. Ambiente inadequado? Rafael não conseguiu se conter. Essas crianças estão bem alimentadas na escola, cuidadas, amadas. Pelo senhor ou pela mãe delas? Por nós dois. Nós dois. O advogado anotou algo. Interessante. O senhor se considera pai dessas crianças? Rafael olhou para João, que estendia os bracinhos para ele. Considero-me responsável por elas. Mesmo não tendo nenhum vínculo biológico ou legal? Rafael hesitou. Marina balançou a cabeça desesperadamente. Mesmo assim. Júlio, Marina tentou uma última vez. Você não pode simplesmente aparecer e querer levar as crianças. Elas têm uma rotina, uma vida aqui. Uma vida que vocês construíram nas minhas costas. Nas suas costas? Marina riu amargo. Você foi embora, Júlio. Deixou um bilhete e desapareceu. E você correu para os braços do primeiro que apareceu. Rafael não foi o primeiro que apareceu. Ele é... Ele é o quê, Marina? Marina olhou para as crianças, para Rafael, para o advogado que anotava tudo. Ele é o homem que ficou quando você foi embora. O advogado fechou o bloco. Acho que temos material suficiente para a petição. Que petição? Rafael perguntou. Guarda das crianças e ordem de afastamento do senhor desta propriedade. Vocês não podem fazer isso, Marina sussurrou. Podemos e vamos, Júlio disse, a não ser que vocês aceitem uma solução amigável. Que solução? Júlio apontou para Rafael. Sai da cidade e não volta nunca mais.
E você volta para mim. E se eu não aceitar? Aí a gente resolve na justiça. E eu tenho certeza de que nenhum juiz vai deixar as crianças com uma mãe que vive com um homem sem ser casada. Ana chorava abertamente agora. Pedro estava branco de raiva. João continuava estendendo os braços para Rafael, que não sabia se podia pegá-lo. Eu preciso pensar, Marina disse finalmente. Você tem até amanhã. Júlio virou as costas. Dr. Mendes, vamos embora. Quando eles saíram, a família ficou em silêncio no quintal. Rafael sentou no degrau da varanda, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. Por um momento, tinha acreditado que podia ter uma família. Agora via que algumas histórias não têm final feliz. Não pode ser verdade. Marina segurava os papéis com as mãos tremendo. Júlio casado com outra mulher? O advogado dela, Dr. Silva, confirmou com a cabeça. Os documentos são claros. Júlio Ferreira contraiu matrimônio com Sandra Oliveira em 2019, 2 anos antes de se casar com a senhora. Rafael, sentado ao lado de Marina no escritório pequeno, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso significa que o casamento da senhora com Júlio é nulo. Nunca existiu legalmente. Marina se levantou da cadeira, passando a mão pelos cabelos. Mas as crianças, Pedro e Ana, continuam sendo filhos dele biologicamente. Mas sem o casamento válido, os direitos dele sobre elas ficam muito mais complicados. E João? Rafael perguntou. João nunca foi registrado por Júlio. O nome do pai na certidão está em branco. O coração de Rafael disparou. Então, eu posso... O senhor pode registrar a criança como sua, sim, se conseguir comprovar a paternidade. Marina sentou de novo, parecendo perdida. Como Júlio pode ter feito isso? Casado com outra... Segundo os documentos, ele continua casado com Sandra. Ela mora em Contagem e não sabia da existência da senhora nem das crianças. Rafael segurou a mão de Marina. Isso muda tudo. Muda. Dr. Silva concordou. Mas ainda temos a audiência de guarda hoje à tarde. Júlio não sabe que descobrimos isso. Vamos contar para o juiz? Vamos. Mas preparem-se. Júlio vai ficar desesperado quando descobrir que perdeu toda a vantagem legal. 3 horas depois, eles estavam no Fórum Pequeno de Esperança. As crianças ficaram com Dona Conceição, que prometeu cuidar delas até tudo estar resolvido. Júlio chegou com um advogado confiante. Mudaram de ideia? Ele perguntou para Marina. Não. Ela respondeu, firme. Na sala de audiência, o juiz, Dr. Carvalho, analisou os documentos de ambas as partes. Senhor Júlio, o senhor está pedindo a guarda das crianças Pedro e Ana, alegando abandono da mãe. É isso? Exato, Excelência. A mãe das crianças está vivendo em concubinato com um homem que não tem nenhuma relação com a família. Entendo. O juiz virou para Marina. Senhora Marina, qual sua versão dos fatos? Júlio me abandonou há 6 meses, Excelência. Deixou as crianças e eu sem nada. Rafael apareceu para ajudar quando mais precisávamos. E qual a natureza do relacionamento de vocês? Marina hesitou. Rafael se levantou. Excelência, eu sou o pai biológico de João. O silêncio na sala foi total. Júlio ficou branco. Como assim? O advogado de Júlio perguntou. João é meu filho, Rafael repetiu. E quero reconhecê-lo legalmente. Isso é ridículo, Júlio explodiu. João é meu filho. Temos aqui o exame de DNA. Dr. Silva apresentou os papéis. Realizado na semana passada. 99,9% de compatibilidade entre Rafael Santos e João Oliveira. O juiz examinou os documentos. Interessante. Senhor Júlio, o senhor registrou a criança? Não, mas não há registro paterno. O senhor assumiu a paternidade espontaneamente? Eu achava que ele fosse meu filho. Achava, o juiz repetiu. Bom, temos aqui uma situação interessante. Dr. Silva, o senhor tem algo mais? Tenho, Excelência. Ele apresentou a segunda bomba. Descobrimos que Júlio Ferreira é casado com Sandra Oliveira desde 2019. O casamento com Marina é nulo. O silêncio voltou. Júlio olhou para o advogado desesperado. Dr. Mendes, o senhor sabia disso? Não, Excelência. Meu cliente não informou. Júlio, o juiz se dirigiu diretamente a ele. O senhor pode explicar isso? Foi um erro. Sandra e eu estávamos separados,
mas continuavam casados legalmente. O senhor cometeu bigamia. Excelência, Marina se levantou. Eu não sabia de nada disso. Júlio me enganou. Entendo. O juiz fez algumas anotações. Vamos aos fatos, então. Senhor Júlio, sem casamento válido, seus direitos sobre Pedro e Ana como padrasto inexistem. Seus únicos direitos seriam como pai biológico. Eles são meus filhos. Biologicamente, sim, mas o senhor os abandonou por 6 meses, e agora descobrimos que vivia uma dupla vida. Isso não muda o fato de que eles são meus filhos. Não muda, o juiz concordou, mas muda muito as condições para definir guarda. Ele se virou para Rafael. Senhor Rafael, o senhor quer registrar João como seu filho? Sim, excelência. E quanto a Pedro e Ana? Rafael olhou para Marina, que assentiu. Gostaria de adotá-los se eles concordarem. Adotar? Júlio gritou. Você não pode adotar meus filhos. Posso sim, o juiz corrigiu. Especialmente considerando abandono material e afetivo. As crianças estão aqui? Estão aguardando lá fora, Dr. Silva informou. Tragam elas. Dona Conceição entrou com as 3 crianças. Pedro e Ana pareciam nervosos. João dormia no colo da vizinha. É, Pedro, o juiz se dirigiu ao menino. Você entende o que está acontecendo aqui? Entendo. Vocês vão decidir com quem a gente vai morar. Exato. Com quem você gostaria de morar? Pedro olhou para Júlio, depois para Rafael. Com minha mãe e com o Rafael. Por quê? Porque Rafael não foi embora quando ficou difícil. Ai você, Ana. Eu quero ficar com a mamãe e o tio Rafael também. Vocês entendem que Rafael quer ser pai de vocês? Ele já é, Ana disse simplesmente. Ele cuida da gente. O juiz se virou para Júlio. Senhor Júlio, considerando o abandono, a bigamia e a vontade expressa das crianças, vou deferir a guarda provisória para Marina Oliveira e autorizar o processo de adoção por Rafael Santos. Isso é injusto, Júlio se levantou. O que é injusto é um homem abandonar 3 crianças pequenas para apostar e beber, o juiz retrucou. O senhor terá direito a visitas supervisionadas se as crianças concordarem. Eu não concordo, Pedro disse baixinho. Nem eu, Ana completou. O juiz suspirou. Então ficarão suspensas por enquanto. Senhor Rafael, quando quer fazer o registro de João? Hoje mesmo, se possível. E o pedido de adoção? Também. 1 hora depois eles estavam saindo do fórum. Júlio tinha ido embora derrotado, prometendo recursos que todos sabiam que não viriam. Papai, João falou claramente, estendendo os braços para Rafael. Oi, campeão. Rafael o pegou no colo. Agora é oficial. Pedro segurou a mão de Rafael. Você vai ser nosso pai mesmo? Se vocês quiserem. A gente quer. Ana pulou sorrindo. Marina limpou os olhos emocionada. Não acredito que acabou. Acabou. Rafael a abraçou com o braço livre. Agora somos uma família de verdade. Na volta para casa, passaram na praça onde Rafael e Marina costumavam se encontrar quando namorados. As crianças correram para o parquinho e eles ficaram sentados no banco observando. Rafael, Marina segurou a mão dele. Tem uma coisa que eu nunca te disse. O quê? Eu nunca parei de te amar. Nem quando casei com Júlio, nem durante todos esses anos. Rafael sorriu. Nem eu. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente casa. De verdade dessa vez. Marina riu. Você está me pedindo em casamento? Estou. Rafael se ajoelhou na frente do banco. Marina Oliveira, você aceita ser minha esposa e transformar essa família maluca numa família ainda mais maluca? Aceito. Ela sussurrou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Pedro, Ana e João correram para eles, abraçando os pais em grupo. Vamos ter uma festa? Ana perguntou. A maior festa que Esperança já viu, Rafael prometeu. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. 2 anos depois. Papai, o milho está pronto. Ana gritou do campo, correndo em direção à casa, com as tranças voando no vento. Rafael sorriu, limpando as mãos na camisa, enquanto observava a filha se aproximar. 2 anos. 2 anos, desde que a verdade tinha libertado todos eles, e às vezes ainda parecia um sonho. Já vou, princesa, ele gritou de volta. Deixa eu só terminar de arrumar o trator. Tio Rafael,
A voz de João, agora com 4 anos, ecoou do quintal. Vem ver o que eu peguei. Rafael riu. João insistia em chamá-lo de tio Rafael às vezes, mesmo depois da adoção oficial. Marina dizia que era porque o menino gostava de ter opções. Calma, campeão, já vou. A fazenda estava irreconhecível. Onde antes havia apenas mato e terra ressecada, agora se estendia uma plantação próspera de milho, feijão e hortaliças. A casa tinha sido reformada completamente, pintada de amarelo claro como Marina sempre sonhara, com uma varanda grande, onde a família se reunia todas as noites. Rafael, a voz de Marina veio da cozinha. Suas visitas chegaram. Ele suspirou. Marcos e outros colegas de São Paulo tinham vindo para o fim de semana, curiosos para ver a transformação milagrosa do Rafael, como eles chamavam. Não conseguiam entender como alguém podia trocar um apartamento em Moema por uma fazenda no interior. Rafael entrou na casa e encontrou Marina na cozinha, grávida de 8 meses da 4ª filha que estava chegando. Ela mexia uma panela de feijão tropeiro, o cabelo preso num rabo de cavalo, cantarolando baixinho. Como você consegue ficar mais linda a cada dia? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Parar com isso. Ela riu, mas se encostou nele. Seus amigos estão na sala, impressionados com as crianças. Impressionados como? Pedro está explicando para eles sobre rotação de culturas. Ana está mostrando os desenhos que fez da fazenda. E João... Bem, João está sendo João. Rafael riu. João tinha desenvolvido uma personalidade própria, mistura de charme e travessura que conquistava qualquer um em 5 minutos. E como você está se sentindo? Pesada. Marina suspirou. Mas feliz. Muito feliz. A Beatriz vai nascer logo. Como você sabe que é menina? Intuição de pai experiente. Ele beijou o pescoço dela. Além do que, Ana já escolheu o nome. Beatriz Marina Santos. Marina sorriu. Tem que admitir que ficou bonito. Rafael virou Marina para olhá-la nos olhos. 2 anos de casamento, 4 filhos, contando com Beatriz que estava chegando, uma fazenda próspera. E ele ainda sentia borboletas no estômago quando olhava para ela. Nunca imaginei que podia ser tão feliz, ele disse. Nem eu. Às vezes acordo achando que é sonho. Se for sonho, não quero acordar nunca. Rafael, a voz de Marcos interrompeu o momento. Cara, venha ver isso. Eles foram para a sala, onde Marcos estava olhando pela janela, com uma expressão de incredulidade. Pedro está ensinando meu filho de 15 anos a dirigir trator. Meu filho, que nunca largou o videogame, está dirigindo um trator. Pedro é um bom professor, Rafael comentou. Aprendeu com o melhor. E Ana, cara, ela desenha melhor que muito designer que conheço. Olha isso aqui. Marcos mostrou um desenho detalhado da fazenda visto de cima, com todos os campos marcados e identificados. Ana quer ser arquiteta, Marina explicou. Diz que vai desenhar casas bonitas para famílias felizes. E João? Perguntou Carla, esposa de Marcos. Onde ele está? Provavelmente convencendo alguém a brincar com ele. Rafael riu. Esse menino tem um poder de persuasão impressionante. Como se tivesse ouvido, João apareceu na sala puxando o Dr. Fernando, o veterinário que tinha vindo verificar uma das vacas. Tio Rafael, o doutor disse que nossa vaca vai ter bezerro. Que notícia boa, campeão. Posso escolher o nome? Pode. Vou chamar de Pipoca. Dr. Fernando riu. Esse menino vai ser veterinário, Rafael. Tem jeito com os animais. Por enquanto, ele quer ser de tudo, Marina comentou. Ontem era astronauta. Hoje é veterinário. Amanhã vai querer ser outra coisa. Normal da idade, Rafael disse, bagunçando o cabelo do filho. Ele tem tempo para decidir. À tarde, depois que as visitas foram embora, a família se reuniu na varanda para o ritual diário. Assistir ao pôr do sol sobre os campos. Pedro, agora com 10 anos, havia crescido e amadurecido muito. Continuava sendo o protetor com as irmãs, mas tinha ganhado confiança e alegria. Ana, com 8 anos, era uma mistura de artista e sonhadora, sempre inventando histórias e desenhando. João era pura energia e charme, o palhaço da família que fazia todos rirem mesmo nos dias difíceis. "Se é papai", Pedro disse, sentado no degrau ao lado de Rafael. "Aquele homem de São Paulo perguntou se você não sente falta da cidade grande." "E você acha que eu sinto?"
Pedro pensou antes de responder. Acho que não. Você parece mais feliz aqui. Sou mais feliz aqui. Por quê? Rafael olhou para a família reunida ao seu redor. Marina na cadeira de balanço com a mão na barriga, Ana desenhando no caderno no colo, João brincando com um caminhãozinho de madeira que o próprio Rafael tinha feito. Porque aqui eu tenho vocês. E vocês são tudo o que eu sempre quis, mesmo quando não sabia que queria. Mesmo quando a Ana faz birra, Pedro perguntou, provocando a irmã. Eu não faço birra. Ana protestou sem levantar os olhos do desenho. Faz sim. Ontem você chorou porque o João mexeu nos seus lápis. Ele quebrou meu lápis vermelho. Foi sem querer, João se defendeu. Principalmente quando vocês brigam, Rafael riu. Porque é assim que família funciona. A gente briga, se reconcilia, se protege, cresce junto. Marina sorriu para ele. Você virou filósofo. Virei pai. É quase a mesma coisa. Quando o sol se pôs completamente, eles entraram para jantar. A mesa grande que Rafael tinha feito com madeira da própria fazenda estava posta para 5 pessoas. Mas logo seria para 6. Mamãe, Ana perguntou enquanto comia. Quando a Beatriz nascer, ela vai dormir no nosso quarto? No começo vai ficar no quarto do papai e da mamãe, Marina explicou. Depois, quando crescer um pouco, pode dividir o quarto com você. Eu quero ensinar ela a desenhar. E eu vou ensinar ela a cuidar dos animais, João completou. E eu vou ensinar ela a dirigir trator, Pedro finalizou. Rafael e Marina trocaram olhares divertidos. Pobrezinha da Beatriz, Marina suspirou. Vai ter 3 professores exigentes. 4, Rafael corrigiu. Eu também vou ensinar umas coisas para ela. O quê? A amar essa terra, a valorizar a família, a nunca desistir dos sonhos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Marina se sentaram na varanda para conversar, como faziam todas as noites há 2 anos. Rafael, Marina disse, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes eu tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Como assim? Toda essa felicidade. As crianças saudáveis, a fazenda prosperando. Nós 2 felizes. Parece que algo ruim tem que acontecer para compensar. Rafael segurou a mão dela. Marina, olha para mim. Ela se virou. A vida não é uma balança onde a felicidade tem que ser compensada com sofrimento. Às vezes as coisas simplesmente dão certo. Às vezes as pessoas fazem as escolhas certas e colhem os frutos dessas escolhas. Você acha que fizemos as escolhas certas? Acho que fizemos as escolhas corajosas. E coragem quase sempre leva a coisas boas. Marina sorriu. Eu te amo, Rafael Santos. Eu também te amo, Marina Santos. Santos, ela repetiu. Ainda me acostumando com o novo sobrenome. Tem o resto da vida para se acostumar. Promete que vamos ter o resto da vida? Prometo. Ele beijou a testa dela. A gente, as crianças, a fazenda, tudo isso. Para sempre. Naquela madrugada, Marina acordou Rafael com dores. Beatriz tinha decidido nascer 2 semanas antes do previsto. 3 horas depois, no Hospital de Esperança, Rafael segurava a 4ª filha nos braços. Beatriz Marina Santos tinha os olhos da mãe e o queixo do pai e chorava com uma força impressionante para alguém tão pequena. Ela é perfeita. Marina sussurrou, exausta, mas radiante. Como todas as mulheres da minha vida, Rafael respondeu, admirando a filha. Pedro, Ana e João chegaram com Dona Conceição assim que o dia amanheceu. Todos queriam conhecer a irmãzinha. Ela é tão pequena, Ana sussurrou, impressionada. Você também era assim quando nasceu, Pedro disse, tentando parecer mais velho. Posso segurar? João perguntou. Pode, mas com muito cuidado. Rafael o ajudou a posicionar os braços. João olhou para a irmã com uma seriedade que não era típica dele. Oi, Beatriz. Eu sou seu irmão João. Vou cuidar de você para sempre. Rafael sentiu os olhos marejarem. 2 anos atrás, ele era um homem solitário em São Paulo, achando que sucesso se media em dinheiro e posição social. Agora, rodeado da família que tinha construído, entendia que sucesso se media em amor, em risadas na mesa de jantar, em noites mal dormidas cuidando de criança doente, em mãos sujas de terra e corações cheios de propósito. Papai, Pedro disse, agora somos uma família completa? Rafael olhou ao redor.
Marina cansada, mas feliz na cama, Ana desenhando a irmãzinha no caderno, João segurando Beatriz como se ela fosse feita de cristal, Pedro tentando parecer o irmão mais velho responsável. Somos uma família completa há muito tempo, campeão. Beatriz só veio para deixar tudo ainda mais perfeito. E pela janela do hospital, Rafael podia ver os campos da fazenda ao longe, dourados sob o sol da manhã, prometendo mais uma colheita abundante. 2 anos depois do dia que mudou tudo, Rafael Santos finalmente entendia o que significava estar em casa.